A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de YouTube, Pastor Silas Rebouças Nobre, sempre trazendo uma curta meditação baseada na Palavra de Deus. E hoje o nosso tema sugerido é o de criatura ou filhos. Criaturas ou filhos. O texto que nós usamos normalmente para descrever esse tema é do Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É isso aí. Esse texto, portanto, esclarece-nos esse assunto para nos mostrar quem é ou quais são os filhos de Deus. Porque, de um modo geral, ainda mais numa nação cristianizada, como no caso é o Brasil, todo mundo diz assim: eu sou filho de Deus. Principalmente quando quer receber um privilégio especial, diz assim: eu também sou filho de Deus. As pessoas comumente pensam assim, mas não é assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O que a Sagrada Escritura nos ensina é que todas as pessoas, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Claro, são criação de Deus, toda essa fauna, não é? Todos esses tipos de animais e insetos, enfim, tem muitos, é incontável o número da criação de Deus que se move, como no oceano, muita variedade de tipos de vida. Assim, é imensurável, não dá para calcular, não dá para pensar muito, porque nenhum cientista, ninguém conseguiu descobrir a infinidade de espécies de seres vivos que Deus criou. Mas nenhum foi criado como o homem. A imagem e semelhança de Deus. O que mais se aproxima de Deus, o que pode ter comunhão com Deus, o que pode morar eternamente com Deus, o que foi visitado por Deus de um modo especial, porque Deus se fez homem e habitou entre nós, claro, é o privilégio dos seres humanos. Mas isso não dá o direito do homem pensar que ele é filho de Deus. A Bíblia nos revela que Jesus é o Filho unigênito de Deus. A palavra unigênito significa uno, único filho. Mas a gente há de convir que o Filho de Deus, por ser Deus, é da mesma essência, tem o mesmo poder, merece a mesma honra e glória que o Pai e o Espírito Santo merecem. Porque essas três pessoas são distintas, mas essas três pessoas são só Deus. Então, o texto do Evangelho de João está nos falando exatamente isso, que esse Deus que se fez carne, a saber, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para os seus, porém os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então fica muito claro, e se juntar outras passagens, como na carta de Paulo aos Romanos, também em Hebreus, enfim, no Novo Testamento,
a gente vai perceber que nem todo homem é filho de Deus, mas a todos aqueles que receberam e que creram em Jesus Cristo como Deus, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, esses são os nascidos de novo. Não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade do homem. São nascidos de Deus. É uma nova criatura. É uma nova criatura, os filhos de Deus. É um privilégio realmente muito inaudito. Na carta de Paulo, ele diz, olha, por essas coisas é que nós temos o privilégio de chamar Abba, Deus de Pai. Realmente, queridos, é um privilégio muito grande. Há pouco nós comemoramos o Dia dos Pais, e eu não lembro que no calendário tem o Dia dos Filhos, mas não importa. O fato é que somente por meio de Jesus Cristo, que é a única porta, caminho, verdade e vida, os homens podem se tornarem filhos de Deus quando recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas isso também não é vontade humana. O homem, na sua própria vontade, ele não tem essa vontade, ele não tem como, porque não existe caminho do homem para Deus. Só existe um único caminho, é o caminho de Deus para o homem. É o Deus que se fez carne por amor a nós, que por amor ao seu povo, aos filhos de Deus, consequentemente, irmãos de Jesus Cristo, tornam-se irmãos, porque nós somos adotados. Essa qualificação de filhos é por adoção. E vocês vão de convir que mesmo nas leis humanas, o filho adotado tem os mesmos privilégios do filho legítimo. Nós somos não o filho unigênito, mas por meio do filho unigênito, que é Jesus Cristo, o homem pode se tornar filho de Deus. Isso é uma coisa que muita gente deve pensar, porque há um equívoco na mente das pessoas em acharem que são filhos de Deus. Filho não, criaturas, mas podem se tornar filhos de Deus. E esse privilégio de filhos de Deus é aquele que realmente, por meio de Jesus Cristo, a gente tem acesso ao Pai. Por meio de Jesus Cristo, a gente recebe a salvação, a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, a gente recebe, não, digamos, o direito, mas a bênção, a graça de morar na casa do Pai. Em João capítulo 14, Jesus, confortando seus discípulos, ele disse assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vos teria dito, porque vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Gente, não somos apenas, os filhos de Deus não são apenas criaturas, são criaturas que se tornaram filhos de Deus. Portanto, pertence a Deus duas vezes, por direito de criação e também por direito de salvação. Ou seja, por direito de que ele pagou o preço da nossa redenção. Como já de muitos anos e décadas atrás, eu aprendi uma história que até hoje eu não sei se foi realmente verdade, mas para ilustrar essa verdade, é que um menino, muito habilmente, construiu um barquinho. E ele estava brincando com o seu barquinho nas águas, e de repente o barquinho fugiu de suas mãos e ele não conseguiu recuperar. Ficou muito triste, mas um dia, andando pela cidade, ele viu na vitrina de uma loja o seu barquinho. Ele reconheceu. Era uma loja que vendia produtos de segunda mão, produtos usados. Ele então perguntou, ou melhor, disse para o dono da loja que aquele barquinho era seu. Mas o dono não quis saber. Disse, não, ele está aqui para vender.
alguém havia encontrado esse barquinho e ele comprou e está ali para revender. Então o menino correu para casa, amigalhou seus bens, amigalhou seu dinheiro, que podia para chegar ao tanto quanto era cobrado, e finalmente ele comprou. E em comprando, ele abraçou o barquinho e disse: ah, barquinho, agora sim. Você é duas vezes meu. Primeiro, porque eu te fabriquei. Segundo, porque eu te comprei. Esse é o privilégio do que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Ele nos criou e pagou o preço pela nossa redenção e salvação. Assim, nem todos são filhos. As criaturas tornam-se por meio de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém e até uma próxima, né, queridos?